Resenha da semana. E essa semana, na resenha, nós teremos um diácono que vai falar para a gente de um assunto que ele domina bem, pois ele é da área da economia, da área da contabilidade. E eu gostaria que ele se apresentasse para nós, que ele dissesse quem é ele, de onde ele é, o que ele faz, para que a gente possa conhecê-lo neste início da resenha da semana. Uma boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de participar desse seu programa. Bom, eu sou o diácono Jorge Razuc, sou diácono permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte. Vai fazer 4 anos, se Deus quiser, em novembro agora. E eu atuo no Vale do Paropeba, na região conhecida como região episcopal Nossa Senhora do Rosário. Eu tenho também 2 atributos que normalmente os diáconos não têm, mas eu tenho, pela confiança que tiveram em mim, agradeço a Deus. Eu sou o administrador financeiro de uma das paróquias aqui de Brumadinho, paróquia Nossa Senhora da Piedade. E também sou o assistente episcopal, que seria o vigário episcopal, mas como o vigário tem que ser presbítero, né? Então, Dom Valmor utilizou o termo assistente episcopal da região Nossa Senhora do Rosário. Eu, na minha vida pessoal, eu sou bancário, sou professor universitário, sou casado há 26 anos, tenho 2 filhos, uma de 25 e outro de 21. Desde já também agradeço mais uma vez poder participar desse seu programa. Diácono Jorge Razuc, você que é um homem da economia, um homem que dá aulas sobre esta área de exatas, né? Entende muito bem a importância de entender a relação com o dinheiro e principalmente para nós cristãos que temos uma vivência com o dinheiro onde nos leva ao dízimo. Eu gostaria que você falasse para a gente o que é o dízimo e em quais dimensões da caminhada do cristão o dízimo se apresenta. Como que funciona o ser dizimista, o dízimo para a igreja? Bom, Alexandre, eu costumo dizer que o dízimo, antes de mais nada, não é uma questão financeira, não. É uma questão pastoral, né? E diferente de imposto que você paga, por exemplo, IPTU, IPVA, que você tem aquela obrigatoriedade, o dízimo tem que sair do seu coração, sabe? Tem que sair do coração. Deus ama quem dá com alegria. A palavra de Deus diz isso. E o principal para alguém ser dizimista é reconhecer. O reconhecimento é a chave para que uma pessoa possa ser ou não possa ser dizimista. Por quê? O reconhecimento de que tudo o que nós temos e somos foi Deus que nos deu, pela sua infinita misericórdia e seu infinito amor. Então a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, os dons, a possibilidade de estarmos falando, estarmos ouvindo, de andar, tudo é graça. Tudo foi dado por Deus para cada um de nós. Quando você reconhece que tudo que você tem, que você é, inclusive o seu trabalho, sua capacidade laborativa de trabalho, é de Deus, é dele. O dízimo é quando você, reconhecendo isso, você devolve ao Pai uma pequena parte de tudo aquilo que Ele te dá. Então não é um pagamento. A gente fala assim, eu vim pagar o dízimo. Não. Até porque se a gente for pagar o que Deus nos dá, nós não temos condições de pagar. Tantas são as graças e bênçãos. Então o dízimo é uma devolução. Você devolve aquilo que o Pai já te concedeu de forma gratuita e de forma amorosa. Então a primeira coisa do dízimo é entrar no coração, sabe? Entrar no coração, esta importância, esse reconhecimento de tudo que temos e tudo que somos. Tem também aquela coisa, né? Quem é chamado a ser dizimista? É só o leigo?
É só o padre? Quem é chamado a ser dizimista? Todas as pessoas são chamadas a ser dizimista. O leigo, o próprio padre, o diácono, quem tem um ganho de serviço, vamos dizer assim, uma fonte de recursos, esta fonte de recursos, seja qual for, é graça de Deus. Foi concebida pelo Pai. Então todas as pessoas que têm qualquer tipo de ganho, né, é prudente, é pastoralmente necessário, é missão de cada um de nós devolvermos esta porção que seria de Deus. Diácono, Deus não precisa de dinheiro, Ele não precisa para Ele, mas é necessário que a obra dele continue. Porque se você for pensar bem, eu tenho meu salário como bancário, como professor. O padre tem a sua côngrua, que é o nome dado àquilo que ele recebe ao mês, ok? O motorista tem. Todas as pessoas, o aposentado tem sua aposentadoria. A pessoa que vive do seu aluguel tem, né, sua renda de aluguel, assim por diante. Todos temos. E com essa renda que nós fazemos a nossa subsistência, que nós estudamos, que nós nos alimentamos, que nós nos vestimos, não é isso? E a igreja? Uma empresa tem aquilo que ela vende, uma empresa de fins lucrativos, as associações têm as suas mensalidades, e a igreja? Então, a fonte de receita da igreja, que deveria ser a principal, é o dízimo. Eu falo que deveria porque infelizmente não é. A igreja ainda caminha muito com as festas de padroeiro, com as festas religiosas, com as doações durante as missas, as chamadas ofertas, né? Caminha com um ou outro gesto de algum fiel, uma promessa paga. E o dízimo deveria ser o recurso que mais a igreja poderia contar. Mas às vezes o nosso apego ou o nosso imaginar que devemos dar a Deus o que sobra, e quando sobra, aí nós estamos colocando muito abaixo tudo aquilo que o Senhor nos concede de bênçãos e de graças, né? Tudo aquilo que Ele nos oferece a cada dia. Então, a forma melhor de devolver o dízimo é aquela, quando você recebe o seu salário, recebe a sua renda, seja lá o que for, você, segundo o seu coração, segundo a sua consciência, o seu coração, você destina aquele valor para o dízimo. E de coração, de alegria, com gratidão, você vai e faz esse gesto de devolução. Eu costumo fazer, muitos perguntam, né? Mas dízimo não significa 10%? Não, significa a 10ª parte. Na Bíblia fala também, né? Só que a igreja, ela deixa essa responsabilidade para nós conversarmos entre a consciência e o coração. E o que for resolvido com alegria é aquilo que a igreja quer que você devolva, que você repasse para ela, né? E porque o dízimo, ele tem dimensões. Do mesmo jeito que a gente faz os nossos projetos, a igreja faz os dela. Tem a dimensão religiosa, né? A dimensão religiosa é quando a gente tem consciência que uma parte, tudo que a gente tem veio de Deus. Tem a dimensão também chamada eclesial, né? A dimensão eclesial é aquela, eu preciso que a igreja tenha condições de assistir ao fiel. É conta de luz, é conta de água, é as partículas, o vinho, o secretário, folhetos, tudo. Revelas, não é isso? Então tudo isso gasta. E o gasto tem que ser coberto pelo dízimo. E tem a dimensão missionária, né? Não sei se você sabe, mas uma parte do dízimo vai para ajudar outras comunidades, vai para ajudar o seminário, vai para ajudar as missões. Então, é uma gama muito grande de encaminhamentos que o dízimo que cada um de nós devolve é utilizado. Nós sabemos que aquilo que uma mão dá, a outra não deve saber. Nós sabemos que a gente não deve
preocupar com aquilo que a gente está dando, porque a gente está dando de coração, e o dizimista, quando ele oferece de coração. Mas eu acho muito importante que você conte para a gente a destinação do dízimo. Esse dízimo oferecido pelo cristão, pelo dizimista, como que ele é dividido, para onde que ele vai, como que funciona o dízimo a partir do momento que ele entra nas nossas paróquias, nas nossas igrejas? Acabou que um pouquinho eu acumulei na pergunta anterior, mas é essa. O dízimo tem as dimensões, então pense, por exemplo, quando você entra numa igreja, acompanha uma santa missa, tudo que está envolvido ali é a dimensão do dízimo. Então, energia elétrica, água para limpar, o desinfetante para passar, agora álcool gel, né? Termômetro, panos, o secretário que auxilia na secretaria paroquial, né? Os folhetos se tiverem, velas, tudo o que gasta é a dimensão do dízimo. Outra aplicação que o dízimo também é necessário que tenha, né? Para ajudar os seminaristas, para bem formar os futuros padres, para continuarem a missão de levar os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, que são sacramentos restritos aos presbíteros, né? Também nós temos, por exemplo, formação. É necessário ter formação, mas tudo hoje em dia, para formação, gera dinheiro, gasta dinheiro, né? E o dízimo é para isso, formar as pastorais, formar a pastoral do batismo, da catequese, da pastoral de música e assim por diante. Então, e ainda tem uma dimensão que em alguns lugares você vai ver muito importante, que é a dimensão da caridade, né? Por exemplo, tem comunidades que eu sei que destinam uma parte do dízimo para ajudar as pessoas mais carentes, ajudar aqueles que mais precisam, comprando cestas básicas, remédios, atualmente máscaras, né? É a dimensão da caridade que o Senhor tanto nos ensinou e é feito também com a destinação do meu dízimo. Diácono, você já teve uma experiência com o dízimo que você pode contar para a gente, sua, de algum paroquiano, de alguém da sua relação aí no processo de caminhada na igreja? Conta pra gente alguma experiência, conta pro ouvinte uma experiência com relação ao dízimo que seja interessante pra gente poder entender mais ainda essa relação com o dízimo. Eu tenho muitas, já tem 25 anos que eu trabalho em pastoral do dízimo. A minha primeira pastoral, com 20 e poucos anos, foi pastoral do dízimo, coordenador. Na comunidade que eu trabalhava, que eu morava, não é nem a Diocese de Sete Lagoas, o dízimo era uma média de R$200, uma comunidade rural bem simples que eu morava. E com 1 ano e meio de trabalho, ela passou para R$3.000 mensais. Então nós podíamos fazer nosso planejamento a médio, curto e longo prazo, contando com R$3.000 a R$3.500, que era certo. Povo fiel. Mas por quê? Ninguém ama o que não conhece, né? Para ser fiel, para amar, tem que conhecer. Então eu exalto essa iniciativa sua de apresentar esse tema, um tema que fala-se em dinheiro, a pessoa fecha o zíper, né? Fecha o bolso. Mas na verdade é compreender que tudo que temos, que somos, é o Pai que nos dá. E a experiência que eu tenho é que fazendo os encontros com as comunidades, com as pessoas lá dessa comunidade rural, um belo dia uma paroquiana me chamou para ir na casa dela. Aí eu fui na casa dela, fui tomar um cafezinho e ela me mostrou. Vem cá, Jorge. Não era diácono, era jovem ainda, né? Falei, olha, tá vendo? Coloquei piso na minha casa, coloquei esse armário que era o meu sonho. Meu marido ainda quando vivo queria fazer é tipo uma cristaleira, né? Fiz, bem simples, a gente via, tudo com muita luta, né? Mas ela falou assim, tudo isso eu consegui depois que eu comecei a ser dizimista. Sabe, diácono? Parece que as coisas multiplicam para a gente. O gasto que eu tinha de remédio até diminuiu, eu sou mais feliz. Então assim, eu guardei isso no coração há 27 anos atrás, né? Porque foi uma experiência muito bonita, um resultado que eu não imaginava que deu.
E aí eu passei a ver uma passagem muito bonita de Malaquias que tem, né? Malaquias capítulo 3, versículo de 6 a 12. É só se multiplicando. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Capítulo 3, versículo de 6 a 12. Lá fala assim: fazer a experiência. Fazer a experiência do dízimo. Vocês vão ver se não abro as comportas do céu muito mais do que vocês necessitam. Então eu tive essa experiência verdadeira, verídica, guardada no coração, que o dízimo, de forma singela, de forma autêntica, mas sobretudo de forma alegre e fiel, fez com que aquela pessoa, o dinheiro multiplicasse, né? O seu ganho que não aumentou, multiplicasse, e ela conseguisse cumprir seus objetivos simples, mas eram seus objetivos. Gostaria que você agora deixasse para a gente uma mensagem sobre a importância do dízimo para a Arquidiocese de Belo Horizonte, em especial, que é onde nós estamos, também para toda a Regional Leste 2. Qual a importância do dízimo hoje, principalmente nesse tempo de pandemia? Deixa essa mensagem para o ouvinte, para a gente que está aqui escutando. Olha, de todas as mensagens que a gente poderia deixar com relação ao dízimo, eu sempre cito uma que não chega a ser tristeza, mas eu cito uma que vocês vão compreender o que eu quero dizer. Olha, você sabe que cada um faz da sua vida o que bem quiser, né? Cada um elenca, escolhe as suas prioridades. Mas se a igreja não tivesse a necessidade de olhar a festa do padroeiro como um negócio, olhar a barraca da igreja como uma fonte de renda, onde vende cerveja, onde vende essas coisas todas que, na minha opinião, não deveriam ser vendidas, né? Na minha opinião, o que deveria sustentar, fazer seguir adiante é o dízimo. Mas e os padroeiros não teria? O dízimo seria suficientemente para chegar na festa do padroeiro, que é a confraternização maior da comunidade ou da paróquia, e a gente na festa do padroeiro, a gente diz assim: olha, a festa de hoje é por nossa conta, é por conta da igreja, de tudo que vocês têm feito, da fidelidade, da alegria com que vocês devolvem, com que vocês lutam, com que vocês trabalham. Hoje ninguém tira a mão do bolso, tira nada do bolso. Hoje é a confraternização maior. Infelizmente, por causa da infidelidade, vamos dizer assim, ou não diria infidelidade, da falta de consciência sobre a importância do dízimo, não dá para fazer isso ainda. É necessário ainda a festa dos padroeiros ser vista dessa forma, não só como a confraternização, nem como o ponto mais alto da comunidade da paróquia, mas numa necessidade importante de se arrecadar dinheiro para que a igreja possa seguir com as suas obras, né? Outra coisa, a gente fica muito preocupado: será que eles vão gastar o dinheiro de uma forma correta? Será que não vão? Isso, meu irmão, minha irmã, é a mesma coisa quando alguém te pede um prato de comida. Muitas vezes, quando alguém nos pede um prato de comida, a gente logo faz um julgamento, né? Por que eles não trabalham? Ele é vagabundo, ele é isso, ele é aquilo. É um prato de comida. E o dízimo também é missão. Eu só te garanto isso. Se alguém estiver utilizando o dízimo de uma forma errada, de uma forma fraudada, até de uma forma desonesta, você pode ter certeza. Da justiça dos homens, a pessoa pode ser que até escape. Mas Deus sabe tudo, vê tudo e enxerga tudo. Que Ele possa então ver a grandeza do nosso coração, a gratidão que devemos e certamente temos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que já conseguimos na nossa vida. Que você possa ser esse dizimista consciente, reconhecer que tudo, eu disse tudo, o que você tem e é, foi Deus que te concedeu. Devolva esta parte, esta pequena parte. O valor você sabe, o seu coração que sabe. Você devolvendo-a com fidelidade, nós podemos sim fazer muito pela igreja, fazer muito pelos mais carentes, fazer muito pelo reino dos céus.
Obrigado a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Estamos sempre à disposição com muita alegria. Gratidão, diácono. Muito boa resenha, uma resenha esclarecedora que nos ajuda a ser melhor na nossa igreja, não é verdade? E para concretizar, vou colocar uma música aqui para que a gente possa ilustrar bem, entender e até mesmo orar em cima do que nós comunicamos hoje, do que foi dito na nossa resenha da semana. Ouçamos com carinho e atenção.